Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office, com o patrocínio da Cavalete. E hoje nós temos um convidado aqui que é o arquiteto Marcelo Augusto, da Pesete Louro Arquitetura e Engenharia. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite. Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória aí. Obrigado, bom dia. Eu sou o Marcelo, sou arquiteto, urbanista e engenheiro civil da Pesete Louro Arquitetura mais Engenharia. O escritório ele começou com a arquiteta Carmen, na verdade, que é minha mãe, no ano de 1984, em Medianeira, no oeste do Paraná. No início da carreira, ela atuou no segmento público como secretária de planejamento. Nos anos seguintes, ela começou a trabalhar no segmento residencial e de clínicas. E ali pelos anos 2000, ela começou a atuar no segmento corporativo e industrial, atendendo algumas cooperativas da região e empresas privadas. Então, a partir dos anos 2000, a gente tem tido esse foco principal em arquitetura corporativa e arquitetura industrial. Nesse tempo, ela também se especializou, fez especialização em engenharia de segurança do trabalho, mestrado na área de construção civil, com aprofundamento na área de acústica. Eu também fiz uma especialização em engenharia de produção e em arquitetura hospitalar. Embora o nosso forte não seja a arquitetura hospitalar, a gente sempre tenta trazer alguns conceitos da arquitetura hospitalar para dentro da arquitetura corporativa e industrial, já que a arquitetura hospitalar, a edificação hospitalar é uma das mais complexas que tem. Então, acho que quando você estuda a obra mais complexa que tem, acho que as outras elas se tornam um pouco mais fluida o processo de desenvolvimento. Sabe me falar uma coisa, você falou da arquitetura industrial, né? Como é que você foi picado por esse momento aí? Foi acompanhando sua mãe, que despertou interesse em vir para... Na verdade, foi meio que o destino, não foi nós que escolhemos esse segmento, o segmento nos escolheu. Surgiram algumas oportunidades de trabalhar nesse segmento, a gente acabou pesquisando normativa, questão de fluxos, o que se espera, o que precisa ter uma edificação mais industrial, e a gente acabou atuando bastante nesse segmento, mas não fomos nós que fomos até essa área que acabou vindo até a gente por uma demanda de mercado. Essa demanda é devido à localização de vocês estão em Foz, né? Medianeira, que é perto de Foz. Por uma questão de mercado, a nossa região ela é forte em algumas indústrias, alguns segmentos industriais e também em cooperativas de agronegócio, e também tem bastante agroindústria. Então, nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito também com a questão de unidades de recebimento e armazenamento de grãos, que algumas unidades ela é mais essa parte fabril, outras contemplam escritórios também para atendimento ao público, aos cooperados. Então, cada obra é meio que única, não tem um escopo padrão. Foz está perto da tríplice fronteira, né? Sim. Você atende outros países também ali? Não, nosso foco é Paraná, Mato Grosso do Sul. E a partir desse ano a gente está vindo para São Paulo também para explorar novos horizontes, novas possibilidades, novos desafios. Mas assim, empresas que vão para outro país, vocês atendem no outro país? A gente já atuou no Paraguai. Tá, mas a trabalho de empresas brasileiras? Não, a trabalho de empresa paraguaia. Paraguai. Mas como lá a gente não tem o registro no conselho, né, a regularização, a gente tem que trabalhar com algum escritório parceiro do país. Então, mas nos últimos anos a gente não tem mais atuado fora. Só uma curiosidade, optou pela arquitetura por causa da tua mãe? Tipo, já era destino? Ou você pensou em fazer alguma outra coisa? O escritório, onde a gente trabalha, em Medianeira, ele ficou pronto mais ou menos na época que eu nasci. Acho que alguns meses antes, alguns meses depois. Então, eu nasci dentro de um escritório de arquitetura. Hoje eu falo que eu trabalho onde eu costumava brincar, fazer as tarefas de casa, né? Então, eu olho aquele cantinho e falo, anos atrás eu estava ali brincando, hoje eu estou aqui trabalhando, né? E engenharia veio logo em seguida? Você fez primeiro arquitetura ou primeiro engenharia? Eu fiz primeiro arquitetura, quando eu estava no 5º ano de arquitetura, comecei a fazer engenharia civil para me aprofundar um pouco mais nessa área de construção civil. Mas a gente atua como escritório de arquitetura. A engenharia civil vem para complementar.
dá mais segurança para o que a gente está fazendo e propondo. Então, quando o projeto vai para os complementares, ele já sai um pouco mais redondo, já sai com os pré-dimensionamentos mais assertivos. Vocês também fazem a construção, Não, gerenciamento? nosso foco é projeto. Só projeto. projeto. Não. Vocês trabalham como escritório de arquitetura Isso. e contratam uma construtora para... Isso. A parte Cada a gente obra. dá assistência nessa parte da execução, mas a gente não toca a obra. A gente tem parceiros que a gente indica, aconselha o cliente a contratar. Nosso foco é mesmo escritório para ter até mais qualidade no projeto. Quantas pessoas estão com vocês? 4. 4 pessoas. Você comentou a respeito do hospitalar, né? Sim. O que despertou esse interesse? Fora a complexidade, né? De montar um ambiente hospitalar. Eu acho que é uma área bonita. É muito desafio. Dependendo do ramo que você vai, o desafio é mais estético, tem que ser agradável ao olho. Mas ali não tem que ser só agradável ao olho, tem que ter toda uma questão de conforto, de asepsia. O fluxo é muito importante, né? E acho que quando a gente começa a estudar essa questão de fluxos, propriamente dito, depois o layout vem muito fácil. Então, na arquitetura corporativa, a gente traz esses estudos também do que é mais adequado, mas com referência da arquitetura hospitalar. Se pensar que alguma empresa, tem empresa que parece hospício, né? Então, tá quase nisso daí. Ou empresas neuróticas, né? Também acaba tendo esse caráter. Mas você tem algum case, por exemplo, que vocês têm o conhecimento em arquitetura hospitalar? Você falou, ali eu usei essa questão do fluxo para resolver um determinado problema? Nós atendemos um hospital na região, mas é um hospital filantrópico. Então, o recurso é mais escasso. Então, por exemplo, às vezes o projeto é feito esse ano e vai ser executado daqui 5, 6 anos, porque depende de verba de emenda parlamentar. Agora eles estão com um projeto de ampliação para mais 110 leitos, e nós tínhamos já o projeto, e depois que a gente fez a especialização, a gente pegou aquele projeto, deixou de lado e refez ele. Então, usando todos esses conceitos também mais modernos e atendendo toda a normativa tanto de RDC como NBR. Tá. E chegou a diminuir o custo do projeto ou não? É que o projeto original foi orçado há 6 anos atrás. Tá. E era um projeto um pouco menor. Então, nós propusemos um projeto um pouco maior, para colocar 30 leitos a mais, para depois, na operação, ter uma viabilização melhor daquela ala. Falando de hospital, que reflexo que você percebe depois da pandemia nos projetos? Porque, assim, nas empresas, nos hospitais, porque teve que transformar em PS outras áreas, né? E deixar o pessoal com Covid isolado, reforçar mais o cuidado com o fluxo. Como é que você vê o cenário da arquitetura corporativa no pós-pandemia? Corporativo ou hospitalar? Não, vamos no corporativo e depois no hospitalar. Eu acho que o ser humano passou a ser mais o foco do ambiente de trabalho. Acho que antes a gente estava muito focado em produtividade, a produtividade a qualquer custo. Então acho que o ambiente de trabalho era quase insalubre. E acho que depois da pandemia, acho que as pessoas estão vendo a importância de se viver com qualidade. E a gente fala que tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica, quem você é em casa, quem você é do trabalho, mas no final das contas somos um só e a gente tem que estar bem em todas as esferas da vida. Então eu acho que nós começamos a perceber a importância de estar bem também no trabalho, né? De ambientes que então trazem maior interação, ambientes mais informais. Por exemplo, salas de reuniões não precisam ser todas fechadas, pode ter uma área de reuniões num café, uma área de circulação que promove essa interação maior. E no hospital, né? No hospitalar, alguma coisa que ficou, algum aprendizado na arquitetura? Eu acho que uma parte é questão de setorização, que antes não se pensava que poderia acontecer uma tragédia, uma pandemia e você ter que isolar uma parte do hospital. Então, hoje, nesse projeto que nós fizemos, são 4 andares, todos os andares conseguem ser divididos em 2 partes. Então, qualquer coisa você consegue fazer a segmentação por doença em cada andar.
Então, caso já haja uma pré-modulado dessa forma. Já. esse formato. Então, caso haja necessidade de pegar e fechar uma ala porque tem alguma doença contagiosa, o resto do hospital consegue funcionar. Acho que é mais essa parte de planejamento de catástrofes, né? Mas aí é uma ala que vai ser construída, né? Isso. Tá. É porque a gente vê, no caso aqui em São Paulo, muito hospital crescendo, mas adquirindo imóveis ao redor, né? Tem isso, né? Não, tem alguns casos que tem a expansão, eles acabam adquirindo um imóvel, uma residência, que esteja do lado, puxado, e né? faz um puxadinho para lá, um puxadinho para cá. É. A gente vê muito isso no hospital aqui, o Oswaldo Cruz, por exemplo. Oswaldo Cruz. Né? Sem querer dar nome, mas o Oswaldo Cruz é bem isso, né? Você vê alas, né, que foram criadas, foram puxadas e residências foram Sírio compradas. também. Sírio também, então assim, você anda dentro do hospital, é um labirinto aquilo, né? Para você mudar de um prédio Você para se o outro. perde, você, né? Você se perde. Até falando na questão da pandemia, eu tive Covid também, minha esposa também, e a gente passou no Oswaldo Cruz para isso, e as aulas realmente estavam fechadas. Quem estava com Covid, quem não estava, era separado. Mas assim, para você entrar e sair daquilo no fluxo, dentro do hospital, como ele não foi uma coisa projetada, né? Não, né? A necessidade fez com que A necessidade crescesse dessa forma. dessa forma. E aí, assim, você percebia que ficava até confuso para você se localizar dentro do... Por mais do local. linhas coloridas no chão, né? Que você tinha que seguir. Mas é interessante pensar nisso. Você participou também com a Priscila Benck, né? Num curso de neuroarquitetura. Sim, eu estou fazendo MBA com ela agora em neuroarquitetura. Opa, maravilha. Sim. Como é que está sendo isso? O aprendizado? É que assim, a Priscila e a Gabi são muito amigas nossas, né? Sim. Então, assim, Surpreendentemente bom. Tive mais contato com a Priscila, eu achei ela uma pessoa sensacional. Conversei bastante com ela, assim, sobre a questão de mercado, Sim. possibilidades. Eu acho que ela tem uma visão muito interessante da profissão. então, o que despertou essa questão da neuro, né? Para aprimorar os ambientes? A gente sempre sentia a necessidade de trazer essa questão de conforto para o ambiente construído, o bem-estar. E a gente tinha esse conhecimento de uma forma muito empírica, então eu sentia a necessidade de ter um conhecimento um pouco mais formal, um pouco com mais evidências, né? Até para ter mais conteúdo para dialogar com o cliente, com fornecedores. Sim. E mostrar para o cliente que às vezes um investimento um pouco a mais para o conforto do colaborador vai ter retorno, né, em produtividade, em engajamento, em pertencimento, a baixa rotatividade de colaboradores na empresa. Perfeito, Ainda mais agora, né? Com o grande desafio das empresas que estão adotando o 100% presencial, né? De ter um fator de atratividade para os funcionários voltarem para a empresa. Para o retorno do colaborador, né? Até mesmo antes você tinha uma jornada que a gente fala ali de terça, quarta, quinta, né, Onaga? Colaborador. Aqui, pelo menos a gente falando aqui em São Paulo, acho que nos grandes centros, né? Terça, quarta, quinta, o colaborador ia para o escritório e segunda e sexta home office, né? Hoje já vem no movimento que é de segunda a sexta, ou pelo menos de segunda a quinta, né? Sexta-feira Alguns trabalham de casa. Está diminuindo, né? Esse período de trabalhar em casa. Mas é que eu vejo que muita empresa também investiu muito em espaço físico, né? Então deixar esse espaço físico ocioso, não sei também o quanto que é viável para a empresa. Mas eu sou meio crítico desse sistema híbrido porque eu adoro ir para o escritório, então eu não gosto de trabalhar em casa. Também. Então se eu trabalho em casa eu fico mais distraído com os gatos, né, do que com o trabalho. O Onaga, por exemplo, não consegue trabalhar de casa, né? Não consigo. Tenho que ir para o escritório. Eu também. Me vestir para ir para o escritório e trabalhar. Acostumei dessa forma durante muito tempo e dessa forma que eu costumo render mais. A gente tem que vestir a persona, né? O arquiteto, o engenheiro. Mas é engraçado porque até no período da pandemia, a gente trabalhando no home office, né? Eu também, eu levantava, eu tinha todo o ritual, todo o ritual, né? De levantar, tomar banho, fazer barba, me trocar,
sair do quarto e ir para a sala. Né? E você segue esse ritual porque você está habituado com isso, né? Sim. Apesar de ficar 2 anos e meio em casa, né? Eu acabei me adaptando a trabalhar no home office, né? Então... mas faz parte para você ter disciplina no home office. Mas eu tenho disciplina. Não, o fato de você ter esse ritual ajuda. Te fortalece a ter disciplina. Eu acho que tem pessoas que não têm essa disciplina, não conseguem lidar com isso, não tem um ambiente apropriado para isso, né? Eu tenho todos os fatores a meu favor ali. Eu tenho uma disciplina, eu tenho ambiente, tenho conforto de cadeira, de mesa, iluminação, então... Eu, por outro lado, já tinha um problema, que era muito silêncio em casa, né? Então eu tinha que colocar um som de escritório no computador para poder trabalhar. O som de escritório é bom. É incrível isso, né? E hoje a acústica é um elemento fundamental nos ambientes de trabalho, né? Imagino que... E às vezes as empresas nem percebem isso, né? Não sei se você tem esse tipo de feedback ou de percepção quando você conversa com o cliente e isso nem passa pela cabeça dele, né? A questão de acústica, de luminotécnica. Depende do grau de consciência do cliente, mas às vezes conversando com ele, quando ele já tem um espaço e o que ele quer para um espaço novo, ele acaba de certa forma expressando, o nosso ambiente acaba tendo muito ruído, eu acho que é muito escuro, muito claro, acho que é muito amarelo a luz, acho que é muito branca, mas eu acho que vai muito em que grau de consciência o cliente está em relação ao espaço de trabalho. E também qual é o tipo de espaço de trabalho, né? Se é um escritório que você tem um orçamento maior ou menor, e quais são as estratégias que vão ser usadas. Você estava falando que você desenvolve muito projeto de cooperativa lá no Sul. Qual é o diferencial que tem a cooperativa de um escritório tradicional aqui de São Paulo, por exemplo? Tem alguma característica diferente? Eu acho que, a grosso modo, não. Eu acho que são espaços de trabalho, em ambos os casos, com foco nas pessoas. Eu acho que a cobrança é similar. Até o que o presidente da cooperativa lá que a gente atende, ele sempre diz que um dos diferenciais das cooperativas é a proximidade. Então, eu acho que sempre quando quando a gente projeta alguma obra para eles, é sempre pensar se aquele espaço estará promovendo a proximidade entre cooperativa e cooperado. Eu acho que talvez essa seja uma diferença entre o segmento privado de empresas e de cooperativas. E como é que você soluciona isso? A gente tenta sempre deixar o espaço mais convidativo, o mais aberto, um fluxo mais objetivo, evitar barreiras entre a porta de entrada, a recepção e a área de atendimento. Vocês estão vindo para São Paulo, né? Sim. Expansão para cá, né? Já tem local definido? Sim, na Alameda Santos. Na Alameda Santos. Tudo bem. Bom lugar. Bem localizado, super bem localizado. Sim. E aqui com a mesma pegada, né? De corporativo E industrial. e industrial. Agora a gente tem essa questão dos CDs, né? De logística das empresas de e-commerce, né? De uma certa forma. Tem uma parte similar, né? Vocês já estão desenvolvendo algum trabalho? Não precisa falar o nome da empresa, mas já estão desenvolvendo Nesse momento, só em parte de flerte. Certo. Ainda não concretizamos nada, mas só conversando. Que é meio recente, a gente decidiu vir para cá início do ano. Então, com quem que você conversa no caso do cliente? É com o dono, com o pessoal de finanças, com o pessoal de RH, de facilities? Depende da obra, depende do cliente. Às vezes é com diretoria, às vezes é com departamento de infraestrutura, às vezes departamento de infraestrutura com RH, às vezes na mesma empresa algumas obras é direto com o presidente, algumas obras é direto com o departamento de infraestrutura. Então varia da obra dentro daquela mesma empresa e também de cada cliente, né? Às vezes conversa em paralelo junto a toda reunião, tem alguém da diretoria e alguém da infraestrutura. Algumas empresas é só infraestrutura. Infraestrutura, você fala o facility.
o profissional. Facilities e obras. De obra, né? Uhum. E qual que é a conversa mais difícil? Acho que quando envolve o orçamento. Negociação. Não, nem tanto a negociação de projeto. Eu acho que o que o cliente espera gastar na obra, né? Uhum. Quando tem um orçamento maior, obviamente, é mais fácil o desafio. Uhum. Mas quando o orçamento é mais enxuto, né? Daí que vem o grande desafio, né? Uhum. Como trazer todos esses conceitos de bem-estar, de neuroarquitetura, para um orçamento menor. Mas é a parte divertida. O time de vocês são todos jovens ali, aqui em São Paulo. Sim. Como é que está essa questão hoje da inteligência artificial, né? Quanto que ela colabora ou prejudica, né? Enfim. Desde que a inteligência ela venha para ajudar, né? A gente ainda tem algumas ressalvas com a inteligência artificial. A gente está usando com muita cautela. Uma porque se tu faz um croquis, tu coloca o croquis para renderizar, ele vai saber qual é o piso que tu está colocando, qual é a madeira, qual é a mesa. Às vezes fica uma imagem muito genérica. Uhum. E depois você vai ter que trabalhar para fazer aquilo que a inteligência artificial te propôs. Então é como se você estivesse terceirizando a parte mais legal, que é a criação. E como que tu vai apresentar para o cliente uma imagem que não tem fidelidade com aquilo que ele vai comprar? Ou até mesmo, por exemplo, alguns pisos. Tem aquela linha de piso, daí tem no tom bege, cinza claro, cinza escuro. Tu aplica na textura o cinza claro, na hora dele renderizar, ele altera, fica mais bege, depois na especificação fica um cinza. E o cliente vai pegar a imagem e vai falar, mas não é isso que eu estou comprando. Ou especifica um painel de Frey Joia, ele parece mais um castanho. Então, acho que tem essa questão. E dois, que essa parte de desenvolver o projeto, a parte de criação, de estudar, de fazer os croquis, de elaborar o estudo, é a parte que dá tesão na arquitetura, né? Claro. Daí tu vai terceirizar para um data center. Te dá agilidade, te dá mais tempo livre, sim, mas eu acho que é o grande legal da arquitetura. O diferencial que tem é a personalização do trabalho do profissional, né? E a gente acha que cada projeto é único, né? Então, todo projeto novo é uma chance de fazer diferente, de fazer melhor, de olhar para o projeto antigo, embora seja um projeto que é mais padronizado, né? O que dá para melhorar para deixar aquele espaço melhor? Será que a inteligência artificial, neste momento, ela tem esse grau de consciência? Não, eu até acho que é uma coisa que a própria inteligência artificial ela está aprendendo com ela mesma, né? Sim. Então, acho que começa a acumular informações, imagens, tudo, e ela vai através daquilo, né? Eu vejo alguns processos assim de render que antes você demorava, sei lá, 1 hora para fazer um render, hoje você tem ferramentas que acabam agilizando esse processo, né? A gente teve até um evento na metade do ano, né? Na Arena Office, um evento que a gente promove, a gente acaba realizando junto com um grande organizador de feira, e a gente leva o conteúdo do corporativo lá para dentro nas palestras. E o primeiro dia a gente falou muito sobre inteligência artificial, né? E especificamente a questão do BIM, né? da plataforma BIM, como que isso interage com outras plataformas para facilitar e melhorar, né? Porque o BIM é uma coisa que hoje está dentro do processo, né? Não tem por onde, né? Até para facilitar próximas gerações poderem olhar o escopo daquele projeto inicial, né? Onde surgiu a edificação, tubulação, ar-condicionado, piso, elétrica, hidráulica, tá tudo dentro daquilo, né? E eu entendo que a inteligência ela veio para facilitar algumas coisas, não para substituir a criatividade de vocês, né? Pelo contrário, mas implementar, né? Sim. Como que você enxerga o futuro disso com inteligência artificial? A gente sabe que o ser humano não vai ser substituído. Sim. Vai ser substituído por um ser humano que saiba utilizar a inteligência artificial. Vai ser substituído por outro que sabe utilizar. Mas essa da substituição do ser humano, a minha mãe comenta que uma das primeiras obras corporativas que ela fez ali por 2001, 2002,
já falavam que os processos iam começar a ser automatizados por causa de computador, internet, que estava surgindo na época. E quando também a gente foi desenvolver um projeto recente, falaram, 700 colaboradores, não, acho que dá para fazer 350, porque vai ter otimização por processos digitais. Na época ainda não se falava em inteligência artificial. E uma coisa que ela sempre frisa, quanto mais automação tem, quanto mais processo digitalizado, mais pessoas precisam para fazer aquilo acontecer. Então também não acho que as pessoas serão substituídas, mas o caminho que isso vai levar à arquitetura, eu já não sei, porque essa parte da inteligência artificial, todo dia surge uma ferramenta nova, todo dia surge uma versão nova daquela ferramenta, mas acho que talvez esses processos, eles vão por exemplo, render, ou às vezes até cotar, vai ser mais automatizado, né? Algumas partes mais simples. Cuidado de gerenciamento também, né? De acompanhamento de obra também, né? Tecnologia como um todo, né? Tecnologia como um todo. A gente vê alguns processos aí, falando em render, agilidade no processo, mas também eu não sei se cria aquela questão da fidelidade do piso, da cor que você está melhorando, da textura. Sim. Enfim, acho que talvez não seja tão fiel. Talvez a inteligência vá se aprimorando ao ponto de colocar janela num quarto, por exemplo. Por exemplo, a gente viu alguns projetos que foram feitos por inteligência artificial num quarto de hotel que não tinha janela, né? Talvez, então, falar que a janela tem a dimensão mínima exigida pelo Código de Obras ou pela norma. Coloca uma janela 1 por 1, mas precisava de 1,10 por 1,20, então ela fala, não, aqui não atende, então eu vou substituir. Talvez nessa maneira. Mistérios da IA. Mistérios da IA, não tem? Mistérios da IA. Agora, Marcelo, vamos falar de outro tipo de mistério, né? Quando você tem um projeto, aí uma empresa executa e por alguma razão está diferente, né? Assim, a construtora acaba tomando algumas decisões sem comunicar. Como é que ia lidar com isso? Já aconteceu com vocês? É difícil porque os projetos do escritório eles saem já bem especificados. A vantagem de ter um arquiteto engenheiro aí também. E a gente sempre orienta o cliente a entregar para a construtora para fazer a orçamentação um pacote de projetos. Então ali já tem todas as especificações de louças, metais sanitários, pisos, forros, paredes, luminárias, acabamentos. Então é só quando a construtora quer... Que faz algum desvio, né? Tentar fazer um preço menor e fazer alguma adaptação técnica, né? Para não falar gambiarra, né? Mas para nós é bem difícil isso acontecer. Normalmente o projeto é seguido. Até porque os clientes que a gente atende, a maioria são clientes de longas datas, né? Então há uma confiança no que a gente está especificando. Vocês acabam acompanhando a execução também? Ou não? Não de forma direta, mas a gente não tem como tu falar que tu nunca vai na obra, né? Sim, sempre dá uma espiada, né? Sim. Para ver que está tudo bem. Tô precisando de alguma coisa aí? Não, até se tiver algum erro, alguma coisa fora, já corrige em tempo, né? E obra é algo muito dinâmico, é muito complexo, né? Então, às vezes, uma revisão no meio de obra não tem como não acontecer, né? E você também não pode falar que não vai fazer porque tu já entregou o projeto. Acho que meio que uma falta de consideração com o cliente. Então, você acaba participando do processo de obra de forma mais indireta, não uma forma ativa, estando na obra todo dia, conferindo, né? Mas caso haja alguma interferência, a gente é comunicado, a gente faz a solução. Eu sempre pergunto para quem a gente convida se, quando vocês entregam um projeto, quando está pronto, se vocês vão explicar o projeto para quem vai usá-lo. Sim. Vocês fazem isso? Sim. E o que a gente gosta também é de quando os projetos, os complementares principalmente, estão prontos, tirar uma cópia, bom e velho papel, e mostrar para o cliente o que ele está comprando, né? O que ele está fazendo. O que vai ser feito e justificar o motivo, né? Porque às vezes quando tu manda um monte de PDF e de repente vem um valor, ele não sabe de onde vem aquele valor, né? Tem algum projeto, assim, de algum segmento que você pretende atuar mais forte? Aqui em São Paulo, tem algum foco específico ou corporativo como todo? Isso, apesar de eu gostar muito do industrial.
Mas se tiver que escolher Por que industrial te chama a atenção? Eu fiquei curioso agora. Porque eu acho o desafio de questão de como você vai organizar aquilo para ter melhor otimização, como que vai ser o faseamento de execução. Porque dependendo do porte da edificação, do complexo, nunca é executado de uma vez só. Então você tem que fazer o faseamento da obra. Então, como que vai ser, o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito por segundo, se tem algum refeitório, o refeitório é executado todo em uma fase só ou ele é executado em fases? Como que vai ser esse planejamento? E tu tem muito contato com o fornecedor de equipamentos e cada fornecedor tem uma tecnologia, então tu tem que estudar aquele equipamento para propor a construção civil de uma forma mais adequada, mais otimizada. Forma correta daquilo. Então é um projeto que cada projeto é único, embora tu faça 10 daquele. Tá. É como se numa escala de complexidade tivesse os projetos hospitalares e depois os industriais. Mais ou menos. Porque também dependendo do tipo de indústria, o grau sanitário é muito exigido, né? Então até, por exemplo, para acessar em indústrias, você tem que ter vestiário de barreira, às vezes com rigor igual ou maior que de um hospital, né? Então... Mesmo uma parte de tubulação, né? Que utiliza em volta, né? Tubulação que eu digo na questão hidráulica, né? Sim. Você tem alguns costos. Estava até... Teve recente com a gente, né, alguém falando sobre a questão de galpões, né? De galpões industriais. É interessante a questão do fluxo também, né? Que você tem o fluxo de trabalho e o fluxo de saída, né? De emergência, né? E também você tem que... eu imagino, né? Eu sou, como todo bom jornalista, um mar de conhecimentos com palmo de profundidade. Até porque uns anos atrás eu conversei com uma engenheira sobre a parte industrial, né? E uma coisa que eu não tinha ideia, mas a gente imagina, mas enquanto ninguém te fala, você não percebe. O fluxo, por exemplo, de veículos e caminhões para carga e descarga. Então, tem toda uma questão, desde a rodovia, tudo que eu comecei a acessar, né? Ela me deu uma aula sobre isso que eu fiquei olhando e falei, cara, nunca me passou pela cabeça, né? Porque... Ia precisar disso, né? Estudar isso, né? Porque a forma como entra, como descarrega, o tempo que demora para tudo acontecer, as docas, né? Isso voltado numa parte de indústria mesmo, né? Sim. Então é bem complexo isso daí, não é uma coisa assim. Né? Eu acho que aí acho que nem entra inteligência artificial para... Não. Não consegue. Não consegue, acho que, identificar isso, né? Até porque tem que analisar qual é o tipo de caminhão, o peso dele, a topografia. Porque dependendo do caminhão, se ele está carregado ou descarregado, às vezes ele não consegue fazer a curva com subida. Então tem uma série de fatores que tem que ser analisados. Justamente. Eu lembro que há uns anos atrás eu também conversei com um cara especialista em pousadas. E aí ele virou para mim e fez assim, você já imaginou qual é o tipo de rodinha no carrinho onde você vai levar a roupa suja do quarto até a lavanderia? Falei, como é que é? A que faz mais barulho, a que faz menos barulho. Porque qual é o tipo de piso que você vai colocar? Então, assim, para cada coisa, né, tem uma especificidade, né? Aí eu começo a entender o porquê do industrial, né? No qual te chama atenção. Porque você tem que estudar muito em relação a isso. Né? E principalmente da importância do arquiteto nesse processo, né? Acho que o olhar do arquiteto é um pouco diferente do olhar do engenheiro, talvez. Talvez a gente não tenha um olhar tão objetivo, né? De fazer visando menor custo, e sim visando melhor otimização do terreno. Melhor conforto, melhor acolhimento. Isso. Tá. O que é mais adequado, não o que é mais barato. Né? Às vezes o mais adequado e o mais barato não são a mesma coisa. São a mesma coisa, tá. Ainda mais quando você fala de colaborador, né? Você está mencionando refeitório, né? Não adianta você ter a área produtiva pronta e as pessoas não teriam onde almoçar, né? Por exemplo. Ou você ter um refeitório longe, banheiro longe, que não dê tempo os caras irem almoçar e voltar, né? A questão de refeitório é complexo, né? Tem a mesma sinalização, né? A gente já fez visitas em algumas fábricas, né? Através do Office, né? Mas não só
mas eu acho que o que mais me impressionou, dando nome, foi o Mercado Livre, né? E a questão da logística de distribuição de material, porque é tudo robotizado. Então você fica olhando aquilo, uma coisa tão complexa, né? Que você falou, cara, como que... Teve que pensar, né, para fazer isso, né? Para ter esse fluxo. Tem muitas pessoas trabalhando, mas assim, a maior jornada daquilo é o centro de distribuição, é tudo automatizado, né? Isso acho que, eu não sei nem se cabe ao arquiteto, né? Mas também tem que prever toda essa parte, né? De como isso... pelo menos assim, um projeto tem que ter um período um projeto tem uma vida útil, né? Imagino. Eu acho que essa parte da automatização vai mais para um especialista em automação, né? Talvez ele que vai passar as necessidades técnicas que a gente tem que prever na arquitetura para ele conseguir depois criar os caminhos que o robô consiga seguir, né? E você pensar um projeto, não só em termos de possível automatização no futuro, mas que ele possa ser flexível também em outras questões, né? De repente, a empresa aumenta, a empresa diminui, ou transformar uma área da empresa para eventos, para palestras, por exemplo, e depois para uma área de colaboração. Acho que assim, como é que é pensar um projeto de arquitetura, não só para aquele momento, mas por alguns anos para frente, né? Não sei se isso é possível, como é que vocês lidam com esse tipo de desafio. Varia muito da tipologia arquitetônica. Em 2013, se não me falha a memória, foi inaugurada a sede administrativa da Cooperativa Lar, em Medianeira. E lá já foi pensado num prédio, é como se fosse um Magá, a construção, mas já foi pensado que no futuro teria um terceiro Magá de 3 pernas. Então vai muito de como você pensa a cooperativa e como você analisa o crescimento. Normalmente, quando o cliente vem com a demanda de um espaço novo, a gente sempre pergunta, mas para quanto tempo você está pensando nessa obra, né? Quantos colaboradores serão daqui a 3 anos? Já está prevendo uma expansão ou não? Porque às vezes ele está pensando num período de 3 anos, mas entre fazer projeto, começar a obra e concluir, já deu os 3 anos, a obra já inaugura pequena. Então vai muito de uma conversa com o cliente, de entender a necessidade dele e naquela obra mesmo já deixar uma expansão. Num projeto em Laranjeiras do Sul, no Paraná, numa sede da Sicredi que a gente está fazendo. Nesse primeiro, a obra deve inaugurar final desse ano, início do ano que vem. Um andar vai ficar, por enquanto, desocupado. Vai ser feito o acabamento de piso, iluminação e forro, sem mobiliário e ninguém ocupa. A previsão é que daqui a uns 2, 3 anos o andar comece a ser ocupado. Então eu acho que fazer a obra já um pouco maior é uma grande sacada. Já prevendo uma expansão, né, de crescimento. Até porque se tu tiver que fazer uma pequena ampliação daqui a 5 anos, aquela ampliação vai te custar muito mais caro do que já prever a obra hoje, né? Tem inflação do material, de tudo, então é melhor garantir isso hoje. Deixar aquela área ali separada já. Não sei se eu respondi. Não, respondeu que sim. Sim. O problema, às vezes, é a empresa ter a dimensão, por exemplo, de mão de obra futura, né? Que nem toda a área de RH consegue fazer esse tipo de mensuração. Ainda mais agora, depois da pandemia, que tudo bagunçou muito, né? E a possibilidade do híbrido, talvez, também pese um pouco nessa balança. Mas respondeu sim, eu só acho que eles poderiam estar usando esse andar vazio para algumas outras coisas, né? Não sei se vai ficar, na verdade, vazio tanto tempo, né? Mas o que a gente costuma fazer na entrevista é enviar um questionário para que seja enviado para todos os departamentos. A gente pede quantos colaboradores tinha aquele setor há 5, 10, 2 anos atrás, quantos tem hoje e qual é a previsão futura. Para tu ver assim, se tem uma tendência de crescimento e se o que eles estão propondo é realmente de número de colaboradores faz sentido. Tá. E dá para perceber que tem muito chute nas respostas? É mesmo? Já aconteceu num projeto deles pedirem 3 estações de trabalho. A gente analisando a empresa, isso daqui não vai ter. Daqui 5 anos, isso daqui nunca vai ter 3 pessoas, vai ter mais. Vamos olhar como que está o crescimento da empresa, o crescimento do departamento. Vamos deixar 12. Inaugurou a obra, tinha 11 pessoas naquele departamento, sobrando uma cadeira. A princípio era para sobrar 7, 8.
A tipologia do Sicredi arquitetônica é de uma agência bancária ou não? Ou é escritório de atendimento? O sistema Sicredi são várias cooperativas, né? Então depende de cada cooperativa. A gente já atendeu algumas e cada cooperativa é única, tem o seu sistema de trabalho, tem o seu método de trabalho. A gente já fez 3 sedes administrativas do sistema Sicredi e cada uma tem suas particularidades. E também varia de acordo com a agência, porque tem umas agências que é focada em relacionamento, então não são agências que têm porta giratória, o acesso é mais livre, porque não tem dinheiro dentro público, da agência. Né? Mais para fluxo de público, é isso? Daí tem agências que são aquele padrão mais antigo, com caixa presencial, pode ir lá fazer o pagamento, e tem porta giratória, e daí depende da agência, da cidade, da cooperativa. E como é que é trabalhar, por exemplo, a cultura do cliente em várias cidades? Assim, tudo bem, talvez no Paraná tenha uma cultura paranaense, né? Vamos falar assim. Mas como é que é fazer esse casamento, né, da cultura da empresa com o entorno? Não sei se eu fui claro nisso daí. Acho que sim. É que a gente nunca começa um projeto ouvindo vozes da cabeça. A gente sempre conhece o cliente antes, escuta a necessidade, a demanda, e com base nisso a gente desenvolve um projeto. Então, quando a gente faz essa aproximação, que a gente começa a entender quais são as características, né? Quais são as necessidades, como que é a cultura, se precisa ter, por exemplo, um espaço de roda de chimarrão ou não, por aí vai. Que é uma característica regional, né? Sim. Padrão flexível, né? Agora, me fala uma coisa, você é jovem tudo, né? Onde você busca referências, né? Porque assim, a gente percebe que você é o cara que vai atrás e estuda, né? Arquiteto, engenheiro, agora com a arquitetura. Provavelmente você vai estar fazendo alguma coisa com tecnologia em IA, talvez. Sim. Eu acho que eu tenho uma boa referência dentro de casa. Então, acho que como eu nasci dentro da profissão e nisso a minha mãe, /chefe, /sócia, é extremamente crítica, então acho que dentro de casa eu sempre tive uma provocação e também me propuseram oportunidades de ir atrás, né? Eu acho que arquiteto não tira férias quando viaja, porque tá sempre assim com a câmera do celular agora, tirando foto de detalhe, de corrimão, de placa de banheiro, de piso, de rodapé. E a gente tem muita oportunidade de viajar para fora. E também eu acho muito importante a gente estudar o que já foi feito na arquitetura, tanto dos primórdios das civilizações até os dias atuais. Referência. E de uns 6, 7 anos para cá, a gente tem buscado muita referência na Ásia, principalmente Coreia do Sul, Japão e China. Então, cada viagem que a gente tem de oportunidade para esses 3 países, a gente volta assim com uma bagagem, com uma ansiedade de aplicar o que a gente está vendo, e daí vem o desafio, né? Como aplicar algo que você viu num desses países com um grau de desenvolvimento tecnológico, normalmente com um orçamento muito maior, aqui. Mas é a parte legal. Tem um exemplo do que você viu nesses 3 países e que chamou muito tua atenção e você conseguiu implementar ou está para implementar? Eu acho que é a questão da dinâmica dos espaços, como que eles se comportam e se interagem, né? Dificilmente a gente tem acesso, por exemplo, dentro de um escritório num desses prédios, né? Mas como que o prédio se comunica com o entorno, né? O que ele tem, o entorno pode trazer de benefício. Não só pensar na edificação interna, pensar ela na parte externa, que é o grande... Como é que ele conversa com o entorno? Com o entorno, né? Com o ambiente externo. Eu acho que a China tem essa questão, né? A gente teve um amigo comum, né? Um arquiteto que trabalhou mais de 10 anos na China, né? Inclusive como professor lá tudo. E a gente acompanha algumas obras que são feitas lá de tecnologia que são utilizadas, né? E realmente são impressionantes porque a gente não vê em qualquer outro lugar do mundo, né? Eles estão bem avançados nessa parte de arquitetura. Até estava vendo um documentário sobre a construção da maior estação ferroviária do mundo. Fugiu o nome da cidade agora. E foi uma coisa assim, 2 anos de planejamento, 3 anos de obra
sei lá quantos 1.000 metros quadrados e uma arquitetura super de vanguarda, super arrojada. E eles não fizeram só a estação ferroviária, pegaram e remodelaram todo o entorno de 3,5 km ao redor. Então isso é impactante, né? O quanto a tua obra impacta aquele contexto social, né? O quanto que aquilo acaba valorizando como espaço. Então você faz uma obra que valoriza o teu investimento, mas também você valoriza o investimento das pessoas que estão do lado, né? Isso eu acho que é muito importante, né? E tem um impacto agora falando do corporativo, né? Não vamos pensar assim num raio de 3,5 km, mas o próprio projeto de um escritório, por exemplo, pode ter um impacto em quem usa, que pode estar replicando, por exemplo, em termos de sustentabilidade também, né? Imagino. De levar conceitos no projeto de sustentabilidade e fazer com que as pessoas comecem a criar uma consciência em relação a isso, né? Sim. Como é que está essa visão em termos de sustentabilidade? Tem muito greenwashing ou você acha que as pessoas de fato já entenderam o potencial, a importância de serem sustentáveis? No caso dos projetos. Eu acho que depende do cliente também, depende do momento que ele está. Mas eu acho que a gente talvez, como profissional, a gente consegue colocar alguns elementos que às vezes são exigidos por certificações no projeto, que não vai onerar o custo, sem às vezes o cliente saber, mas para dar essa qualidade de sustentabilidade, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa muito em ecologia, mas eu acho que a grande sacada da sustentabilidade é pensar nas pessoas, porque depois elas que vão acabar sendo mais ecologicamente corretas. Então o prédio acaba sendo uma consequência disso. A pauta ESG hoje, né? É o que mais tem, né? Que acaba, no final das contas, se você não cuida do E, do ambiente, não cuida do G, de governança, quem ganha não é a carta, que nem no programa do Silvio Santos, antigamente. Quem perde são as pessoas, né? O S, né? Não tem jeito. Tem toda essa amarração aí. Como é que você enxerga o futuro aí para a arquitetura corporativa? O que você vê de novo aí que... Eu acho que vem novas tendências, assim, a gente sempre sabe, mas existe alguma novidade, alguma coisa que está caminhando que vocês que estão ali no dia a dia, né? Por exemplo, retrofit. Eu acho que retrofit, sim. Recentemente a gente fez um projeto de retrofit, que a gente pegou um espaço que era utilizado para a unidade de atendimento ao produtor, vendia insumos agrícolas e transformamos numa sede administrativa de uma cooperativa de crédito. Então, acho que reutilizar espaços que as pessoas já têm, as cooperativas já têm uma tendência, estudar melhor a necessidade, que antes acho que talvez falava, preciso de 10 salas de reuniões, hoje já se analisa, precisa mesmo de 10, né? Porque o metro quadrado daquela sala custa muito caro. Otimização da estrutura como propriamente dita, né? Tem uma rota de fuga, tu precisa de 2 rotas de fuga, tu não consegue colocar 2 escadas independentes numa única caixa para otimizar espaço, otimizar a estrutura, para baratear. E acho que a questão, assim, quando a gente fala na parte de arquitetura de interiores corporativa, são espaços mais informais. Acho que aquela formalidade dos anos 70, 80, 90 dos escritórios foi-se. Acho que a geração que agora está vindo também não aceita esse modelo. E acho que o grande desafio agora é ver o que essa geração que agora está começando como jovem aprendiz, estagiário, vai querer de espaço de trabalho para ficar naquela empresa, né, para reter. Pelo menos a gente tem escutado muito da dificuldade de contratar jovens, né? E principalmente deles ficarem mais de 3 meses, 6 meses na empresa. Não, eu acho que até a contratação é um pouco complicada, né? Porque a gente sabe que a faculdade não passa tudo, né? Sim. Ou quando passa dá 2 meses já era, né? A evolução é muito rápida de muitas coisas, né? Principalmente para tecnologia, tendências, né? Porque a própria pandemia mudou muita coisa, né? Então, o que era um conceito, pós-pandemia se tornou outro, né?
É como a gente falar de ambientes que tinham antigamente de salas fechadas para reuniões, né? Isso virou hoje tudo aberto, né? Tem isso. Mas eu acho que na questão dos jovens, acho que a grande dificuldade também não é só ter um ambiente que retenha, mas é ter um ambiente que propicie ter mais de uma geração, né? Que você não vai fazer só um ambiente para a geração nova. Você tem muita gente de outras gerações que compartilham. E a gente fala hoje também dos neurodivergentes também, né? Que é uma questão que cresce. Então, acho que também isso é importante toda vez que você vai fazer um projeto, até mesmo perguntar para a empresa, né? A esse respeito. Como é que elas estão nesse momento em relação a esses temas. Porque a gente sempre fala do ambiente o mais integrativo possível, né? Mas para algumas pessoas esse ambiente integrativo é um caos, é uma fobia. Então acho que como criar um ambiente integrativo, mas que a pessoa possa ter seu momento de solitude também. Ela possa ter o seu momento de introspecção, acho que esse também é um desafio grande. Ao mesmo tempo que você tem que ter um ambiente que gere mais estímulos também, né? Sim. Tem isso. Eu fico imaginando o caos que deve ser, né? Uma empresa com 4 gerações de estar lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Já RH e gestor, né? No caso da nossa empresa, a gente tem 5 gerações, que a gente tem o Anália. Ele já acumula 3 gerações, né? Aproveitando, né? Ele tá falando isso. Mas falando de geração, uma coisa que eu acho interessante, que assim, você tem a sua mãe como mãe, como sócia. Como é que é trabalhar com uma mãe? Porque até tem uma questão também, que às vezes a gente vê alguns escritórios que começam assim, quem está no topo já começa a pensar na sucessão, né? O que vai fazer com o escritório, se passa para o filho, não passa para o filho, se vende, não vende. Como é que é essa tua relação com a tua mãe no dia a dia e como é que vocês já pensam, se já está tudo fechado, em relação à sucessão? Eu acho que quando você é colaborador de uma empresa que o chefe, o superior é uma pessoa à parte, a linha que divide você e ele é bem definida. Então, tu sabe até onde você pode ir e ele sabe até onde pode ir com você. Quando o teu chefe, teu sócio é a tua mãe, essa linha ela não fica muito bem desenhada, ela é meio nebulosa. Verdade. No início, a gente teve um pouco de conflito para tentar definir qual que era o papel de cada um. Mas eu acho que hoje a gente consegue, de uma maneira bem harmoniosa, trabalhar. Então, a gente usa inovação e tradição, né? A parte da tradição dela, que já tem uma carreira de 40 e poucos anos, com a minha parte de inovação, que sou mais jovem. E também existe uma rivalidade nisso? Assim, uma rivalidade que eu digo... Profissional. Não. Assim, eu sou mais jovem, eu vejo outras tendências, você... mais velha, eu tenho preconceito. Botar ele aos lençóis, hein? Não, tudo bem, a gente não está querendo acabar com a sociedade e nem ser deserdado como filho. Eu acho que é engraçado porque tem às vezes coisas que a gente conversa e ela fala, isso não vai dar certo. Tá. Não sabe o que está dizendo. Algumas horas depois, não deu certo. Então, eu acho que tem que ter muita maturidade para entender que os dois, que não tem um certo e um errado. Às vezes tem os dois certos e os dois errados. Se complementam, né? Mas eu tenho um prazer muito grande, porque eu tenho uma admiração por ela muito grande. Porque na cidade ela foi a primeira arquiteta. Imagina chegar nos anos 80, ela nasceu e se criou em Porto Alegre. Foi para o oeste do Paraná, primeira arquiteta da cidade, mulher. Como que tu vai se impor, se posicionar numa sociedade machista, querendo ou não? Os profissionais todos homens. Então, acho que ela ter conseguido isso, ter se destacado, ter se tornado a profissional que ela é, acho que também me dá uma admiração muito grande para ela. E ela vai atuar também aqui em São Paulo ou não? Não, infelizmente não. Eu convidei ela para vir junto, mas ela falou, não, vai você. Mas nada impede que ela possa vir aqui visitar e dar uma olhada nos projetos para ver isso vai dar certo, não vai dar certo. Não, mas nada sai do escritório sem antes ela dar um ok. Perfeito. Tudo passa pelo olho dela. Perfeito. A revisão final tem que ter a assinatura dela. Tá certo. Tem mais alguém da família trabalhando também? Não. Não, só você? Não, só eu. Ainda bem ou não, ainda bem, né?
Talvez se tivesse uma terceira pessoa já começa a confusão, né? Em 2 a gente consegue se alinhar bem, graças a Deus. Que bacana. Não, mas é legal, aquilo que você falou, até onde é a barreira daquilo, né? Porque eu tive uma sócia que foi minha ex-esposa, né? Então, assim, eu tinha uma coisa muito clara, né? O que era coisa do escritório era no escritório, e chegava em casa, não se falava disso. Não se falava disso. Toda vez que ela quis falar de trabalho em casa, eu a coloquei no carro e levei para o escritório. Isso ocorreram 3 vezes, nunca mais. A gente também tem o combinado de não falar de trabalho durante férias, que é difícil acontecer, ou durante final de semana e almoço. E às vezes, na hora do almoço, a gente fala, chega mais cedo no escritório pra gente conversar. Porque em casa é assunto familiar, no escritório que é assunto de trabalho. A gente tenta separar o momento mãe e filho de colegas de profissão. Embora sejam arquitetos, 24 horas por dia, né? Não, e gerações diferentes, né? De arquitetos, né? Ela vem de uma geração de desafiar aquilo na década de 80, né? Você hoje, 40 anos depois, vamos dizer assim, né? Entrando para o mercado para poder executar isso, né? Então você tem esse conflito de gerações. Tem. O mercado mudou, a visão do escritório mudou, tudo. Sem dúvida. Né? Entendeu? Então, mas é nada como uma questão da experiência de quem já fez e que aquilo bate o outro ver. O conflito é bom, o confronto é que é ruim, né? Que é o meu caso com a Ana. A Ana agora para mim vai dar errado. Beleza. Eu falo assim, bom, eu vou acreditar na sua experiência, que é maior, e acabo me cedendo. Não é? Isso mesmo. A gente sempre escuta a voz da experiência do mais velho, né? Mais antigo, mais experiente. Mais né? experiente. Com DNA. Mais calejado. Meu Deus. Mas assim, a perspectiva, não sei querer, obviamente, tirar sua mãe da empresa, né? Mas a tendência é ela continuar até infinitamente. Eu acredito que sim. A gente não conversa sobre isso, mas enquanto tiver condições, obviamente, eu acho que ela estará lá no escritório. Que bom. Porque ela agrega, então. Sim. Acho que seria muito conhecimento técnico e desperdiçado, né? Não, sem dúvida. Acho que essa é a preocupação também, de você não deixar, não deixar de aproveitar toda essa expertise, né? Sim. Acho que isso como em algumas empresas colocam a família nos conselhos de administração, né? Então acho que no caso é interessante ela continuar onde ela está fazendo isso daí. Não, o que me chama muita atenção, né, essa questão não só da sua mãe na época e ir para uma cidade desbravar isso, ser a primeira profissional, né, do sexo feminino, mas como vocês também agora depois de 4 décadas vindo para São Paulo para desbravar um mercado aqui. É uma coisa que tem todo um mérito, né? Porque isso poderia ficar muito bem confortável lá na região. Sim, sem dúvida. Né? Mas eu acho que de vez em quando esses desafios aquecem a vida. Acho que é o que estimula a gente a continuar pesquisando, continuar estudando, continuar indo atrás. Eu acho que é a forma de crescimento, não só do escritório, mas a forma de crescimento realmente do pessoal. Do pessoal profissional, sem dúvida. Do profissional disso, de desbravar, de entender isso, ver para onde... Porque tudo bem, a gente entende até que talvez a pessoa com mais idade já esteja mais no momento de se aposentar, não quer... Mas você é jovem ainda. Você tá mais vamos... Né? Abrir novas frentes. Paga nos dentes e vamos pra cima. Com certeza, novas frentes. Na verdade, a canetinha de desenho para fazer os projetos nos dentes e vamos pra cima. E vamos pra cima, né? Agora, assim, você tem obras mais ali no Paraná mesmo, ou fora do Paraná você tem? E Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, tá, por conta dessa região. A gente estava conversando antes em relação a públicos difíceis, né? Por exemplo, de Curitiba, né? Que às vezes as empresas, quando testam um produto, testam lá. E eu falei de Belo Horizonte também, que tem a questão do mineiro ser um pouco desconfiado. Isso não acaba afetando o trabalho de vocês, né? Em termos de públicos, de clientes mais difíceis, dependendo da região, né? Não, eu vejo isso como um desafio e uma oportunidade. Tá. Mas não como algo que impeça a gente. Tá.
espero que você consiga vencer todos os desafios aqui. Sim. Marcelo, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Sim. E gosto muito de perguntar, né? O que é ser arquiteto e o que é arquitetura para você? Acho que o que é ser arquiteto é poder modificar a vida das pessoas, das cidades, é você materializar o que está no papel, em construções, em obras especiais, em bem-estar, seja ele construído como um escritório, uma casa, um parque. E a arquitetura, eu acho que é a criatividade materializada. É a junção de criatividade, técnica, física, química, tudo num único lugar. Psicologia. Perfeito. Professor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. Muito bom conversar. Onaga, Guma, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham. Hoje a gente teve aqui um bate-papo muito interessante com o Marcelo. Jovem talento, chegando em São Paulo. Seja bem-vindo. No mercado aqui. Obrigado. Precisar também conta com a gente. Poder contribuir com o crescimento de vocês. Obrigado. Obrigado e até o próximo programa.